Beleza. Bem, nessa parte da gravação, o que a gente vai ver? O, o Matheus já está assustado, achando que se eu tivesse 200 programas, eu teria que ficar jogando na linha de comando gcc.o não sei o que, gcc.o não sei o que, para cada um dos 200 programas, né? E não é bem assim. Então, mas vamos lá. Aqui o que eu tenho? Eu tenho o prog, eu tenho os pontos Os. Eu vou apagar todos os pontos O. Apaguei. Vou apagar o prog. Matheus, guie-me. O que eu tenho que fazer para gerar o programa? O que eu faria? Desse jeito, do jeito que está aqui. Primeira coisa, Você tem que compilar os pontos C com ponto O, certo? Fala linkar um tudo por e um. gerar o Um programa. por um. Primeiro que a gente vai fazer, diga aí. Gerar o ponto O do L1.C, então L1.O menos C L1.C. Beleza. E aí, o que nós temos? Nós temos o L1.O. E agora? Mesma coisa com L3. De CC menos O L3.O menos C L3.C. Beleza. E agora? Agora você CCD gera o ponto O do M. do M. E agora? Agora você linka tudo. Opa, não tem L2, né? L3. L3. Beleza. Agora eu tenho o executável aqui. Beleza? Então essa foi a sequência de passos que eu fiz. Imagine que eu entre dentro do L3, certo? Do L3.c e eu mudo o L3.c. O que eu tenho que fazer agora, Matheus? Compilar o L3.c, criar o ponto O do L3 Atualizar, e na linkar verdade. tudo Ele de já novo. existe lá, mas eu tenho que atualizar ele, né? Por que eu tenho que atualizar? Tenho que atualizar porque o ponto O já não está mais atualizado. Eu alterei o ponto C. Se eu alterei o ponto C, eu tenho que reconsiderar o ponto O, desconsiderar o ponto O e gerar outro ponto O. Eu tenho que fazer alguma coisa com o M.O? Não. Com o Não. L1.O? Não Não. mesmo. Não, porque eles não foram alterados. É só esse cara que eu tenho que fazer, tá bom? Beleza. Entra em cena um comando. Esse comando tem no Linux, deve ter no Windows, deve ter, inclusive, dependendo do. Muito provavelmente no VS Code. Não, muito provavelmente não. No VS Code deve ter como você fazer isso explicitamente, tá? Eu não vou colocar minha mão no fogo, mas. Que é o famoso Makefile. Como é que é o Makefile? O Makefile é um programa muito simples de se fazer. Ele pode ser complicado também, mas a estrutura básica dele é muito simples. E é uma formulazinha bem simples também. Basicamente, o Makefile ele diz assim: olha, para você fazer tal coisa, você precisa de tal coisa e você faz isso. Então, eu digo assim: para eu fazer. Digitando violentamente aí, né, Matheus? Filho, tem um link aberto. Isso. Esse teclado mecânico é complicado, né? Teclado para gamer, né? Você pode Teclado, jogar agora. teclado de gamer. Você tava jogando, é isso, Matheus? É isso mesmo? Não, tô me mandando mensagem de chat aqui. Eu sou uma piada para você, Matheus. Você vai querer jogar agora no meio da. Exposed. Que coisa. Concentração dupla, entendeu? Ah, entendi. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Olha só. A estrutura é bem simples. Como é que eu leio essa estrutura? Eu estou dizendo assim, ó. Para eu construir um L2, desculpa, um L1.O, eu dependo do L1.C. E o comando que eu uso para fazer essa construção é esse aqui. Aqui eu tenho que dar um tab do teclado, tá? Um tab, se o Matheus der um tab aqui, a gente fica praticamente surdo com o barulho que faz. Mas você dá um tab e aí você escreve o comando. Esse foi o comando que eu usei para construir o L1.O, certo, Matheus? Certo. Beleza. Agora a gente pode fazer o L3. Ok? Ops. Ok. Vamos fazer o L3. Vamos fazer o M também. De novo, a gente vai fazer da forma mais simples, tá? Tem como você fazer ele ficar mais sofisticado, para não ter que colocar a parte repetitiva e tal. Mas isso aí é um tópico mais avançado. Basicamente, o tópico é bem esse. Olha que essas linhas que estão em vermelho são exatamente as 3 linhas que nós usamos
justamente para construir os pontos Os. Concorda, Matheus? Concordo? Agora você ficou constrangido, né? Fala a verdade, fala para mim, você ficou constrangido? Nada. Tá bom, vamos lá. Agora, a gente vai dizer como é que a gente faz para construir o prog. A gente já tem a linha de comando para construir o prog. Qual que é a linha de comando? GCC, -O, prog e... M.O, 3.O, não, ele 1.O, 3.O, M.O. Isso. Qual que é a ordem? A ordem também não é muito importante aqui, não. A única coisa é... Achei que a ordem, achei que você tinha que colocar na ordem, tipo... Não, não Tem uma precisa, ordem, não sim. precisa. Ele só precisa achar todo mundo ali e tal. Achou, tá de boa, certo? Existem pouquíssimas situações onde a ordem é importante. A maioria das vezes, não. Tá. Só a única coisa que a gente tem que dizer aqui, depois do 2 pontos, eu tenho que dizer de quem que eu dependo para construir o prog. Eu poderia dizer aqui que eu dependo do M.C, do L1.C e do L3.C, certo? Não, porque na verdade não é deles que eu Você é do dependo. ponto O, não? Exatamente, eu dependo do ponto O. Então aqui, olha, eu dependo do ponto O para fazer isso daí. Esse daqui é o Makefile. Olha que simples, é bem simples realmente. Esse aqui é todo o Makefile, por enquanto. A gente vai colocar mais coisas, mas por enquanto é isso. Então, eu tenho aqui, eu digo, para fazer o L... Como é que eu leio o Makefile? Para fazer o L1.O, eu dependo do L1.C. E o comando que eu uso é esse. Para fazer o L1, o L3.O, eu dependo do L3.C. E o comando é esse. Para fazer o M.O, eu dependo do M.C. E o comando é esse. Para fazer o prog, eu dependo do M.O, do L1.O e do L3.O. E para fazer, é isso, tá? Fiz o Makefile. Aí existe um comando chamado make. Como é que a gente faz agora? Bem, primeiro eu vou apagar ali. Eu vou apagar todos os pontos O. Eu vou apagar também o prog. Certo? Estamos lá de novo, zerado. O que nós temos agora? Nós temos os pontos Cs, os headers e o Makefile. É bem típico de você encontrar exatamente essa estrutura num projeto que você achar aí na internet. Tá bom? Agora eu quero construir o prog. Então eu falo make prog. Tá lá. Beleza? Ele está dizendo o que ele fez. Ele construiu o prog para mim. Se eu pedir aqui, tá lá o prog. Tá bom? Vamos supor que você tenha cagado ali em alguma Matheus, coisa, por Matheus, exemplo, no Matheus, Matheus, L1.C. Matheus. Você está querendo desmonetizar o canal, né? É isso, agora. É isso. Você, além de tudo, você está querendo desmonetizar o canal. É isso. Vamos lá, refaça a frase. Vamos supor que você tenha cometido um erro gravíssimo Muito bom. no seu arquivo L1.C Sim, e ele não compila porque deu algum erro. O sim. Makeprog vai parar de executar os outros e falar que cometeu um erro. Vai, exatamente, exatamente. Vamos fazer isso daí. É uma boa coisa. Bem, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó. Vamos pegar o L3.C e vamos alterar ele. Tá? Vamos colocar, vamos lá, menos. E aí eu vou mandar um make prog. Bem, o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer. Ele vai ver, para fazer o make prog, ele depende dos ponto O. Para fazer o ponto O, ele depende do ponto C. E aí ele vai tentando construir todo mundo. Só que olha só como ele é esperto. Ele só compilou o L3.O. Não compilou os outros. Porque o make percebe que não tem o que fazer. Porque o ponto O é mais novo do que o ponto C. Certo? Se você pegar aqui... Genial! Se você pega aqui, olha, ele vai ver, ó, Genial isso. os pontos O, eles são mais... Eles são... Todos os pontos O são mais novos do que o ponto C correspondente. Então ele não tem o que fazer. Inclusive, tem um comando no Linux que se chama touch. O touch, olha o L1.C, ele está dizendo aqui que ele foi alterado às 16h46, tá? Quando eu dou um touch, a única coisa que ele faz, ele muda, ele toca o arquivo. Ele basicamente vai lá e altera um espaço de volta, apaga um espaço e coloca o espaço de volta. E aí o arquivo mudou. Tá vendo? Agora ele foi alterado às 5h37. O que a gente vai fazer? Vamos dar make prog. O que ele vai fazer agora? Ele vai conferir. Bem, o L1.O é mais velho do que o L1.C. Então ele compila. Ele usa aquele comando que você deu para gerar o ponto O. Ele atualizou aqui.
Só que daí, quando ele atualizou o L1.O, o L1.O é mais novo do que o prog. Então, ele usa o comando para compilar o prog. Agora, o que acontece se eu falar agora make prog? O que você acha que vai acontecer, Matheus? Nada. Nada. Progs up to date. Você pode ter 200 arquivos aqui. 200 arquivos. Ele vai comparar tudo, não tem nada para fazer. Tá bom, bola para frente. Certo? Se eu apagar os .o, vou apagar todos os .o. Make prog. Ele coloca os .o de volta. Eu vou apagar o m.o. Certo? O m.o não existe. Make prog. Faz o m.o de volta. Eu vou apagar todos os .o. Essa é outra coisa também. Eu vou apagar todos os .o. Eu não estou interessado... Eu vou apagar o programa também. Eu não estou interessado em fazer o programa. Eu gostaria de ter só o m.o por algum motivo. Eu posso falar make m.o. Ele só fez o m.o. Certo? Ele não tem nada especial com o prog também. O prog é só um objetivo. E aí ele segue as regras para todos. Ah, eu preciso só do L1.o. Make L1.o. Vamos fazer o programa agora? O que você acha que vai acontecer quando eu mandar um make prog aqui? Como o L1.O é mais novo que o MakeProg, ele vai criar um novo MakeProg. Vai fazer um outro prog. Só que ele está faltando um L3.o. Então antes ele vai compilar o L3, depois fazer o prog. Verdade. Agora, não tem nada para fazer. Certo? E aí, cara, o negócio fica muito mágico. Se você faz o makefile bonitinho, certinho, tá lá pro make, vai. Ah, outra coisa é isso, o make. Quando você faz make, ele está dizendo L1.o está atualizado. Porque eu posso só dar make sem dizer nada para ele, o que é para ele fazer. Certo? Do make sem dizer nada. E ele diz L1.o está atualizado, is up to date. Por que você acha que ele fez isso? Porque ele é o primeiro. Exatamente. Quando você não fala nada, ele assume que o primeiro objetivo é o padrão. Então, o normal é a gente fazer alguma coisa parecida com isso. Tá? A gente vai ver que, na verdade, não. Tem uma outra maneira melhor de se fazer, mas uma forma de se fazer seria assim. Tá? Aí, quer dizer, desse jeito, quando eu falo só make, ele executa o prog. Então, se eu apagar aqui o asterisco.o e falar make, ele executa o prog. Ele gera o prog. Faz tudo o que precisa fazer para gerar o prog. Tá? Por que não é assim que a gente faz? Que normalmente a gente não confia desse jeito. De novo, desse jeito tá ok, o makefile tá ok, mas não é bem assim que a gente vai fazer. A gente costuma ter uma diretiva, que é a diretiva all. All. Para fazer tudo que tem que fazer. Então, essa normalmente é a diretiva padrão. Quando você olha o makefile, você espera que a primeira coisa que tenha seja uma diretiva all, tá? Não é preciso seguir, não precisa seguir e tal, mas é o padrão. Se você fugir do padrão, você tem que ter um bom motivo, tá? E aí tá. Se você coloca a diretiva all aqui, aí a gente tem duas coisas que a gente vai ver agora. Uma é, eu tenho a diretiva all, mas eu tenho que dizer, tá, e aí? O all depende de quem? Se eu vier aqui e falar make, ele fala assim, não tem nada para fazer para all. Isso aí é o mais padrão. There is nothing to do for all. É o que mais você vai ver acontecer quando você está usando o makefile. There is nothing to be done for all. O que está faltando aqui? Como é que eu digo assim, que eu quero dizer que o padrão é gerar o prog? O que eu faria aqui, Matheus? Você pede para ele gerar o prog. Você fala que o all depende do prog. E você não precisa dizer nenhum comando aqui, entendeu? Porque o objetivo do makefile não precisa ser um arquivo em si. Como ele não é um arquivo, o que vai acontecer? Toda vez ele não tem como gerar o all para ele não ter nada para fazer. Então toda vez ele precisa de fazer o all, certo? Aí para fazer o all ele depende do prog. Aí para fazer o prog ele depende dos outros. Mas aí o comando fica assim, olha, nothing to do for all. Eu vou apagar os .o e aí vou dar make. Tá lá. Esse é o padrão que a gente espera que aconteça. Do make, não tem nada para fazer for all. Ok? Por quê?
Porque eu tenho uma diretiva no começo do começo do Makefile, a primeira, porque a primeira é que vai ser executada por padrão. E essa diretiva, 2 pontos, eu digo quais são os objetivos que ele tem que fazer. Eu poderia colocar vários objetivos. Imagina que eu tenho vários programas que eu quero gerar aqui. Eu quero gerar o programa 1, o programa 2, eu poderia colocar todos eles aqui. Então, para fazer o all, ele vai gerar todos esses programas, certo? Porque repara, eu não preciso ter... O que ele faz nos comandos ali é da minha conta. Ele não se interfere. Por fim, isso aí não é tão, vamos dizer assim, tão padrão. O all é muito padrão. O all, 2 pontos... o seu objetivo principal, o objetivo padrão do make, e depois o resto do make é padrão. Tem um negócio, não é tão padrão assim, é comum, mas vocês vão precisar no Run Codes. O Run Codes permite que você mande um programa com Makefile. A gente acha que não deve ter setado nenhum ainda para aceitar Makefile, mas depois a gente vai mudar isso. Vocês vão poder submeter com Makefile. E depois vocês vão ser obrigados a submeter com Makefile, tá? Então, o que existe lá é um comando run, certo? Comando run. O comando run, ele também depende do prog, só que diferente do all, ele roda o prog, certo? O run roda o prog. Então, padrão seria o seguinte, vou apagar. Aliás, tem uma outra maneira de fazer, vamos fazer das duas formas. Sim, uma é... Isso aqui é importante também que vocês vejam. O run não depende de ninguém. Então o run não depende de ninguém. Ele não vai fazer nenhum objetivo. Ele vai simplesmente executar o comando que tá abaixo, tá? Então é padrão, é comum a gente achar alguma coisa assim. Asterisco.o, rm asterisco.o, tá? Make all, ou só make. Make run. Tá lá. Beleza? Então, ó, make all, ou só make, dá no mesmo. Make run. As coisas ficam mais interessantes. Por último, uma última coisa que é muito padrão de você achar no Makefile é o clean. O clean, ele dá um rn asterisco.o, rn prog. Repara que aqui eu tenho 2 comandos para o mesmo target aqui, para o mesmo objetivo. E o objetivo desse cara é clean. Esse cara não depende de nada e eu executo esses 2 carinhas aqui embaixo. Então eu vou dar make clean, make clean, make run não tem como ele rodar, porque está faltando dar um make. Se você der dois make clean seguido. Bem, vai dar provavelmente erro, né? Make clean. Make clean. Ele tentou remover e não deu certo. Nesse caso, o que você costuma fazer? O que a gente costuma fazer é assim, quer ver? O RN, isso é coisa do Linux, com "-f", ele não dá erro quando ele tenta apagar o arquivo não existe. Make clean, make clean, make clean, certo? Porque eu fiz o "-f" ali. Mas o arquivo tem que... o comando tem que continuar a execução. Então, temos o Makefile bonitinho aqui. Makefile. All prog, para gerar o programa. Run, para rodar o programa. Prog, para eu montar. Ó, de novo, tá? Vamos lá. Eu acho que é importante a gente fazer isso. O all depende do adenews. Adenews. Run. Adenews. Não tem nada de especial com esses nomes. Nada de especial. Só é convenção. De novo, é a história de se você vai criar um negócio diferente, você tem que ter um bom motivo. Siga a convenção que você vai agradar os seus coleguinhas. Então, all é o padrão, run e clean. Tem mais um que é o test, make test, mas é o que a gente não vai ver isso ainda, que a gente não está pronto para isso, tá? Então, make, tá lá. E aí, de novo, se tiver 200 arquivos, ele não tem preguiça. Ele vai conferir quais arquivos precisam ser compilados,
ele compila os arquivos que precisa, depois ele linka os arquivos. Tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui.